Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de ocultismo, ou seja, desvendar o que está escondido. Eu vou mostrar a vocês aqui como eu estudo. Então, todo mundo vai numa livraria. Por exemplo, você foi numa livraria e adquiriu esse livro aqui, ó. Tá vendo? Veja o nome dele aí. A editora, Realismo Fantástico, né? A Grande Pirâmide e o Livro dos Mortos, o Livro dos Mestres dos Lugares Ocultos, W. Marshall Adams. Esse livrozinho é da Ediouro, Sociedade Anônima. Esse livro eu adquiri faz tempo já. Então todo mundo quando vai numa livraria, eu digo todo mundo, claro que tem suas exceções. Então a gente compra um livro de um modo geral, você chega e compra esse livro, leva ele, bem embrulhadozinho, coisa e tal, alegre, se você gosta de ler, vai super contente. Aí quando chega em casa, senta, descansa, faz seu lanche, ou janta ou almoço, em seguida você senta para ler esse livro, né? Feliz porque conseguiu um livro que você queria e começa a ler. Mas existe um problema. O livro é um conjunto de quê que tem ali dentro de qualquer tipo de livro? De quê? De ideias, não é? O livro é um conjunto de ideias, não é? Que está ali. Um conta uma história, é um romance, outro é um livro de ciência, não é isso? Ou tem um livro que fala de esoterismo, né? Que envolve uma série de assuntos, maçonaria, Rosa Cruz, né? Magia, e vai por aí. Então, cada livro tem seu assunto, não é? Mas ele foi escrito como? Universalmente falando, né? Você tem a nossa escritura, por exemplo, a Bíblia, não é? Todo mundo lê a Bíblia como ela está ali. Seja da primeira à última folha, ou mesmo que você pegue e lê daquele jeito, cursivamente. Mas eu já falei em outros vídeos que existem técnicas, né? A gente também não só trabalha, a gente com números e letras não, e significados dela não, ideias daquelas letras. A gente trabalha com a geometria dita sagrada. Até as igrejas góticas foi usado a geometria sagrada. No Egito, que a gente está estudando um pouco mais do Egito, buscando esses conhecimentos lá atrás, lá se usava a geometria sagrada. Ainda usamos essa geometria sagrada, né? Mas a gente vai usar ela agora aplicando aonde a gente vai aplicar essa geometria sagrada. Isso eu estou contando a minha parte. Quem quiser me copiar, copie, para ver se o fundamento não fica melhor, inclusive os seus estudos. Então, você saiu e comprou um livro, semelhante a esse que eu acabei de dizer aqui. Vamos supor que você comprou um idêntico. A Grande Pirâmide e o Livro dos Mortos, né? Aí está aqui, ó, tá vendo? Aí você foi. Aí quando abriu, na parte chamada índice, aí tem lá, 1, a pirâmide de luz. Isso é o índice dele. 2, o papiro secreto. 3, a casa de Osíris. 4, o templo da Virgem Mãe. 5, o Deus oculto. 6, o mistério dos céus. 7, o mistério das profundidades. 8, a iniciação do postulante. 9, a iluminação do adepto. Aí em seguida vem as notas dos capítulos, aí depois vem notas, apêndice, né? Ou seja, conversão de medidas e notas do aprendiz. Ou melhor, do apêndice, desculpe. Então, você e todo mundo vai ler assim, desse jeito. Esse livro vai vender. Se ele for bom como se diz,
de vendagem, vai vender até no mundo todo, né? Vai ser traduzido para outro idioma, etc. Tal. Mas existe um segredo que eu vou revelar para vocês. Eu não vou dizer como propriamente eu faço. Isso talvez no futuro eu diga, porque uma ocasião eu disse nesse vídeo que nem tudo a gente pode revelar, né? Compete a vocês estudarem e descobrirem, como também eu descobri. Muita luta, mas descobri. Não é impossível, não. Às vezes leva anos, mas é como eu lhe falei. Às vezes por uma questão de merecimento, você pode receber esse segredo até agora. Só que essa parte agora eu vou falar por alto, para vocês pegarem o fio da meada. Veja bem, eu vou trabalhar com geometria sagrada. Eu vou pegar, vou desenhar, eu vou mostrar a vocês. Eu vou desenhar um pentagrama, né? É aquela estrelinha de 5 pontas, né? É isso aqui que eu desenhei, tá vendo? Não repare meu desenho não, porque eu sou péssimo para desenhar, tá vendo? Eu fiz esse desenho aqui, ó. Ora, esse desenho, ele tem 2 pernas, 2 braços e a cabeça, né? Como se fosse um homem, uma estrela, um homem de perna aberta, né? Ora, eu até aqui posso brincar e chegar, botar um pontinho aqui, ó, um pontinho aqui em cima da... Vê se vocês dão para ver aí. Daquela pontinha da estrela que tá para cima ali, tá vendo? Como se fosse 2 olhos, né? 2 olhos. Então eu tô com um livro, que o autor desse livro chama-se W. Marshall Adams, já falecido há muito tempo. Mas como é uma ideia, um livro é um conjunto de ideias, significa que foi a ideia ou as ideias que ele no passado teve e transferiu para um livro, né? Transferiu e depois publicou o livro dele, né? Ele já é falecido, mas o livro dele ainda perdura até a data de hoje e eu espero que dure infinitamente. Como a nossa escritura e tantos livros, né? Nas bibliotecas que tem no mundo todo, por aí, as grandes bibliotecas, etc. Tal. Então, eu aplico essa geometria sagrada quando eu vou estudar, seja lá o que eu for estudar. Se eu for estudar anatomia, eu aplico. Se eu for estudar fisiologia, eu aplico. Se eu for aplicar estudo de endodontia, eu aplico essas minhas técnicas, certo? Se eu for estudar cirurgia, eu aplico essas técnicas. Toda a minha profissão, quando eu vou estudar nos meus livros, eu uso essa técnica. Eu não leio os livros da minha profissão, como qualquer livro que eu tenho aqui, eu não leio como todo mundo lê. Aí você pode até perguntar, gente, que danado é isso? Esse cara lê diferente? Leio. Eu leio a mesma coisa que você vai ler, só que diferente, certo? Enquanto você vai tentar, depois do seu estudo, armar, porque veja bem, ó, sinapse à vontade aqui dentro, não tem? É sinapse a 3x4. Agora, eu quero ordenar essas sinapses para poder pegar princípio, meio e fim. Como uma rede esticada, né? Você tem o princípio, o meio da rede, o punho, né? Aí desce, aí vem a rede e em seguida o outro punho. Princípio, meio e fim. Para poder eu trabalhar ó, com minha mente, digamos assim, justa e perfeita, equilibrada. Não estou dizendo que vocês não trabalham com a mente equilibrada, não. Longe disso, eu estou me referindo para essa técnica. Então, veja bem. Vocês observaram lá que eu li o índice. Eu vou tornar ler aqui, mas ler da maneira que eu armei, ó. Tá vendo? Eu botei aqui o bonequinho, né? Em seguida aqui eu coloquei os capítulos de acordo com minha técnica. Então, vocês vão observar lá que esse boneco vai representar para mim o autor. Não é? O autor já é falecido. É aquilo que eu disse outro dia brincando em um dos vídeos. Eu vou falar agora com quem? Com um espírito. Mas vou falar com ele consciente. Não tem nada de sessão espírita nem nada. Certo? Aí eu vou falar com ele. Como é que eu falo? Eu boto esse desenho.
Ele olhando para mim, né, de braço aberto, como quem diz assim, vem para eu te ensinar. Aí eu aplico a técnica, eu vou utilizar o que naquela figura geométrica? Eu vou utilizar números. Lembre-se que eu já disse, está na escritura, na Torá, na Bíblia está ali, né? Que Deus criou tudo com peso, número e medida, né? Ó, qual foi o peso aqui? A figura, digamos assim, esse pentagrama, né? Qual foi a medida? A forma geométrica, né? Peso e o número. Eu fiz um pentagrama ali, né? Só que esses três estão em um. No número, como já falei, contém o peso, contém a medida, tudo contém número. Então, vamos ver como eu armei. Aí eu armei assim, ó. No livro oficial, universal, para todo mundo ler, está assim. Primeiro capítulo, a pirâmide de luz. Significa que você vai ler esse livro, você já entrou pela pirâmide, né? Já vai estudando pela pirâmide. Em seguida, você, quando for no segundo capítulo, você vai ver o quê? O papiro secreto. Veja como agora armo através da geometria sagrada e da minha numeração. Aí eu faço assim, ó. Capítulo 1º. Em vez de eu botar a pirâmide de luz, eu boto o papiro. O papiro é. Como é que eu posso entrar numa pirâmide se eu nem conheço ela ainda? Então, para mim, vai me interessar primeiro eu ter a ideia da coisa, né? Chamado papiro, né? No caso assim, que está escrita as coisas. Aí em seguida, no segundo capítulo, no índice oficial, está lá o papiro secreto. Aí no meu caso, eu vou colocar aqui o Templo da Virgem Mãe. Por que Templo da Virgem Mãe? Eu sei que essa Virgem Mãe representa o quê? A natureza. Tanto a natureza microcósmica como a natureza macrocósmica. Olha lá, o fio da meada. Ou seja, o papiro vai me mostrar essa mãe natureza, como deve ser. Aí no capítulo 3 do livro, que foi impresso, que foi vendido, etc. Estava lá, a casa de Osíris. Quando eu aplico a minha técnica, aí o capítulo 3 desse meu, digamos assim, livro para estudo, eu vou botar a pirâmide de luz, da luz, né? A pirâmide da luz. Aí no capítulo 4 ele bota o templo da Virgem Mãe. Aí eu vou botar a casa de Osíris, né? A casa de Osíris, o templo da Virgem Mãe. Quem é a Virgem Mãe natureza que habita dentro do homem? A alma. Olha lá como eu vou ligando e preparando o meu estudo. Aí depois ele bota, o capítulo 5º dele é o Deus oculto. O capítulo 5º meu será 1, 2, 3, 4, 5. O Deus oculto, ó. Vai combinar, né? O Deus oculto que está nessa casa da Virgem Mãe. Aí em seguida, o capítulo 6, ele bota o mistério dos céus, né? O mistério, só um momento. O mistério dos céus. Eu digo dos céus, tudo bem. Aí no meu caso do estudo eu vou botar o mistério das profundidades. Veja que é diferente do mistério dos céus. No capítulo 7 é que ele vai botar o mistério das profundidades. Aí quando chega nesse 7º, aí eu vou botar a iluminação do adepto, não é? Aí no meu caso eu boto a iluminação do adepto. Aí depois ele bota aqui, ó, o capítulo 8 dele vai ser a iniciação do postulante. Já o meu capítulo 8 vai ser diferente, vai ser o mistério dos céus agora, né? Eu vi o das profundidades, agora eu vou para o céu. E lá no 9 ele vai botar a iluminação do adepto. Aí essa iluminação do adepto, aí no meu vai ser a iniciação do postulante. Pronto. Esses são o índice meu. Lá, o índice dele. Vê que tem a diferença, não tem? Daquele jeito que está o livro, todo mundo vai ler. Aqueles que tiverem o conhecimento, souber trabalhar, como estou trabalhando aqui, com a geometria sagrada e com números,
ele vai fazer essa modificação. Ao fazerem essa modificação, para quem sabe trabalhar com a geometria sagrada e os números, o entendimento vai ser sequenciado. Porque da maneira que está aqui, para todo mundo, como se diz, que vai ler, todo mundo vai ler assim, você vai ter que controlar, equilibrar suas sinapses. No caso, quando eu armo assim, significa que minhas sinapses vão ficar sempre controladas, né? Termina uma coisa e começa outra, termina uma coisa e começa outra. Diferente do que está esse vídeo aí, que se você vê uma coisa, outro vê outra, depois volta. Mas lembre-se que você pode aplicar esse conhecimento, mesmo nesses vídeos aqui que a gente está botando no YouTube. Ou seja, procurar organizar, desde o primeiro até o último. Então, dando continuidade. Aí eu chego agora na questão, ele bota lá, nota dos capítulos, né, no índice dele lá. Aí depois vem notas, aí depois vem apêndice, ou seja, entre parênteses, conversão de medidas, e por último ele bota notas do apêndice. Veja como agora eu utilizando a geometria, como se ele estivesse dizendo, segue esse caminho aí, que tudo vai te dar bem. Aí eu boto, em vez de eu botar notas dos capítulos, eu boto apenas notas. Em vez de eu botar agora a palavra notas só, eu boto notas do apêndice. Aí, em vez de eu botar apêndice, entre parênteses, conversão de medidas, eu vou botar o quê? Nota dos capítulos. E por último, ele bota lá nota do apêndice, né? Notas do apêndice, aí eu vou botar apêndice, conversão de medidas. Viu a modificação? Ora, meus caros ouvintes, com isso, eu vou ter uma leitura melhor. Disso eu posso fazer tudo. Eu posso, se você pegar um texto, vamos supor, o livro de Enoque, todo mundo lê o livro de Enoque como está ali. Lê daquela maneira, debate daquela maneira, aí depois dá uma confusão danada, um diz uma coisa, outro diz outra, nunca chega a um denominador comum. Quando você sabe as técnicas e aplica a geometria sagrada em cima de uma leitura, aí você tem a resposta. É como se o autor estivesse chegando para a gente dizendo, é assim, assim, assim. Aí outro autor escreveu o livro dele, você aplica a geometria, é como se você estivesse conversando com ele, dizendo, começa assim, assim, vai por aí, depois desce para cá, vai para lá, a coisa é outra. Agora, ler cursivamente, isso é dado para todo mundo ler. Aqueles que estiverem já prontos, receber uma iluminação e conseguir matar essa charada, tudo bem. Mas e os que não podem, que não conseguem, que não tem nem quem ajude? Esses vão ter aquele livro, vai ler. É o caso, por exemplo. Você vai às vezes estudar para uma prova, não é? Aí você pega seu livro, queima a pestana ali, aí daqui a pouco para. Aí daqui a pouco eu vou estudar de novo, aí lê daquele mesmo jeito. Lê daquele mesmo jeito. Uns dá para entender, outros às vezes não consegue decora. Mas se você aplica a matemática, a geometria sagrada, utilizando números, você vai ter o quê? Às vezes, você, quando fizer uma leitura só, pode fechar o livro, pode alguém lhe perguntar, pode você responder uma prova, dificilmente você vai errar. Agora vem um fator. Lembre-se que toda regra tem exceção, como, por exemplo, a tua mente, a tua saúde, é uma série de fatores, né, que podem lhe interromper. Até o caso, por exemplo, a gente está contando uma história, chega um fala, já interrompeu aquela história, para você voltar a ela para dar começo, já vai dar um certo trabalho. Então, pessoal, observem isso, esse ensinamento que eu estou dando a vocês. Vocês podem até tentar pegar um livro aí onde vocês se encontram, abram um livro, vejam o índice. Aí vocês mentalizem, realmente esse livro é vendido, todo mundo lê como está aqui, seguindo esse índice, né? Ou do contrário, o cara pega, lê aqueles assuntos mais importantes, daqueles índices, tudinho, mas via de regra o cara lê cursivamente. Pega da primeira folha do livro, vai ali, introdução, e daqui a pouco começa, digamos assim, os capítulos de uma história, né?
de uma história de Machado de Assis, ele vai lendo como está aqueles capítulos ali. Mas existe uma técnica que é como se a gente estivesse conversando com o autor, né? Seja ele que ainda esteja nesse plano de existência, ou um autor que já partiu há muitos anos, né? Só temos aqui a memória dele, mas é uma forma de você conversar com ele. Por quê? Porque o livro que ele escreveu, ou os livros que ele escreveu, são ideias dele, que ele foi armazenando ali. Do mesmo jeito, quando você cria, digamos assim, um livro, você escreve um livro, aí depois você vai publicar ele, né? Como vai publicar? Bota numa editora aí, coisa e tal, aí publicou. Todo mundo vai ler daquele jeito. Mas você sabe como foi que você foi chegando ali para escrever ele, né? Os caminhos que você seguiu, né? Às vezes pesquisou em determinado autor, às vezes teve uma conversa com a pessoa aqui e vai juntando, não é? Aí depois você escreve aquele livro todinho, todo mundo vai ler daquele jeito. Mas ninguém sabe os caminhos que você tomou para fazer. Então, eu só leio assim. Você pode me dar um livro. A coisa que mais eu gosto de ganhar na vida, quer me dar um bom presente, me dê um livro. Não importa o assunto, me dê o livro. Agora eu vou ler, como eu estou falando, da minha maneira, entendeu? É uma maneira que eu entendo melhor, eu gravo melhor, embora que a idade vai chegando, a gente não tem mais aquela, digamos assim, aquela memória, né? Porque tudo cansa, não é verdade? Mas mesmo assim eu leio. Como eu falo, meus livros aqui são todos lidos, muito relidos, eu às vezes grifo uma coisa ou outra. Agora, a gente vai estudando, vai descobrindo, porque de que adianta eu conhecer geometria sagrada e não sei onde aplicar ela? Ah, não, a geografia sagrada a gente aplica para construir um imóvel, né, alguma coisa, né? Como também para construir o que para a gente? Como eu faço? A leitura. Eu às vezes uso o triângulo, né? Um triângulo. Às vezes eu uso um quadrado. Às vezes eu uso um pentagrama, como estou usando agora. Agora o pentagrama eu acho interessante, porque eu desenho as figurinhas como se tivesse o tempo todinho conversando, né? E ele me orientando. É só uma questão de você mentalizar, né? Como por exemplo agora eu estou falando aqui num aparelho de celular, gravando aqui um vídeo para publicar no YouTube. Da mesma maneira que você está me vendo aí, e eu estou imaginando você aí, é como se a gente estivesse conversando. É o que eu faço com os livros. Quando eu pego um livro, faz de conta que ele ali está as ideias daquele autor. Agora eu uso essa geometria sagrada justamente para ter ele direto comigo conversando. Sei que tem pessoas que têm esses conhecimentos e aplica também. É um direito de cada um, não é? A gente está aqui, está para onde? Está para crescer, está para descobrir as coisas. Então, quando a gente fez essa página de ocultismo, é como eu digo, não é nada de subterfúgio. É uma coisa que é normal, eu estou apenas descobrindo o que está encoberto. Então, é o que eu digo para vocês. Faça esses testes, mesmo salteado aí, escolha uma coisa, leia, depois, poxa, onde é que eu... Você lê, digamos assim, um capítulo de determinado livro, aí dizer, ficou meio aberto, como é que eu pego o fio da meada dele, não é? Como é que eu vou pegar o fio da meada desse livro? Então quebra a pestana para entender seu livro melhor, para gravá-lo melhor, não é? Para ter aquilo ali dentro de você guardado. Lembre-se que as sinapses estão, não é? Aí você tem que organizar sua mente, do mesmo jeito que organize suas leituras. Como fazer suas leituras. Eu vou dar uma paradazinha nesse e vou publicar ele. É o tempo que eu descanso um pouquinho e depois dou continuidade. Até mais, pessoal. Ó, dá o curtir, toca no sininho, inscreva-se e toque no sininho quem não for inscrito. E vocês que já são inscritos, aconselho os colegas tudinho para acompanhar isso que a gente está falando. Vai ser bom para vocês. Se vocês começarem a aplicar essa técnica
que eu estou dizendo aqui vai ser espetacular, viu? Espetacular. Você vai pegar um livro, quando ler, poxa, entender esse livro todinho, compreender a história todinho, o que o autor quer dizer, não é? Então, pessoal, lembre-se que os livros são escritos por quem? Por mestres, não é? Nós somos vamos comparar a gente com a esfinge, né? Entre as patas tem a porta da iniciação, que são os livros, não é isso? Você lê um livro como todo mundo lê, está lendo. Agora, quando você lê dessa maneira, aí é que o mestre lhe recebe, no caso, o autor de um livro, ou a autora, ou os autores, é assim que a gente trabalha. Então, eu vou dar uma paradinha aqui, até daqui a pouco. Tchau.